Filipe, região norte de Israel, Jesus faz como que uma pausa para analisar o seu ministério. Ele já vinha trabalhando há algum tempo, ele vinha caminhando há algum tempo, pregando o Evangelho, curando pessoas, libertando pessoas, anunciando o seu reino. Ele estava fazendo milagres, maravilhas, ele estava falando a respeito do seu reino, da chegada do seu reino, a proposta que ele tinha e para que ele veio. E então ele vai para Cesareia de Filipe, que é uma região gentílica. Jesus vinha sofrendo hostilidade, rejeições dos religiosos, de grupos religiosos, e ele faz uma pausa num lugar como que neutro, e ele quer obter um retorno, ele quer obter um feedback dos seus discípulos sobre o que as pessoas estão pensando sobre ele. Jesus quer checar quais têm sido os resultados efetivos da sua pregação. Jesus quer checar o que está acontecendo, como as pessoas estão reagindo, como as pessoas estão entendendo, compreendendo aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, como isso está chegando para as pessoas, o que isso está fazendo no coração das pessoas. E então ele vai para Cesareia de Filipe, e ali, como que estrategicamente, numa região neutra, sem a hostilidade dos religiosos, e ele quer fazer então uma checagem nisso, o que as pessoas estão pensando a respeito dele. Porque Jesus, ele nasce em Belém, mas ele se criou em Nazaré, por isso é chamado de Nazareno. Mas ele vai exercer o seu ministério na região da Galileia. Ali ele faz a sua base missionária, e ele começa o seu ministério ali. E interessante porque Jesus está sendo acompanhado por multidões, pessoas estão indo até Jesus, e ele depois finalmente vai voltar para a região da Judéia, vai voltar para Jerusalém, mas ele vai voltar com a autoridade de alguém que já tem seguidores, de alguém que está acompanhado de pessoas que são testemunhas daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está realizando, da eficácia da sua mensagem, da sua pregação, da sua proposta. E os religiosos e as autoridades romanas e religiosas já não poderiam mais impedir o seu trabalho, o seu triunfo, por conta da autoridade com que ele vinha pregando e vinha fazendo, acompanhado de uma multidão de pessoas que tinham sido alcançadas e abençoadas pela sua palavra, pelo seu ministério. Então, nesse momento em que ele para fazer essa pausa, para checar como as pessoas estão enxergando, como elas estão percebendo a sua pessoa, o seu ministério, a sua própria identidade, ele então faz essa pergunta: o que o povo está dizendo de mim? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Interessante que Jesus não pergunta o que os fariseus estão dizendo, o que os saduceus estão dizendo, o que os zelotes estão dizendo, o que os herodianos estão dizendo, o que pensam a respeito de mim, mas ele quer saber o que o povo pensa dele. Quais são as conclusões que o povo tem tirado, tem chegado do que tem visto e ouvido e experimentado de mim? É isso que Jesus quer saber. E então os discípulos dizem: olha, dizem que o Senhor é um dos profetas.
E uns então comparam com João Batista, outros com Elias, outros com Jeremias, porque os judeus, eles tinham um ranking de profetas, e eles incluem Jesus nesse ranking de profetas, e de profetas, diga-se de passagem, de uma linha muito contundente, como foi Elias, como foi Jeremias, João Batista, porque às vezes nós pensamos sempre em Jesus em termos assim mais, né, de uma pessoa tão assim, né, meiga e tal, e na verdade eles colocam Jesus nessa categoria de profetas de linha dura, né? Profetas que falaram direto ao povo e de maneira muito contundente, um discurso mais contundente. E Jesus quer saber o que o povo está dizendo aqui. Então, Jesus pregou ao povo, operou milagres extraordinários. Mas, queridos, é interessante nós pensarmos aqui nesta manhã que o povo não estava vendo Jesus de fato como ele era. De fato como ele era. Porque o povo estava vendo Jesus apenas como um profeta. Apenas como um profeta. E essa pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é crucial e está relacionada com o que eu disse inicialmente, com o propósito da sua vida, com o sentido da sua vida, com a finalidade da sua vida. Por isso a resposta que se dá a essa pergunta, quem é Jesus? Ou o que dizem sobre mim? Ou seja, Jesus está perguntando, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? A resposta que você dá a essa pergunta é crucial. É uma resposta existencial, porque isso vai determinar o seu destino. Isso determina a sua vida. Disso depende a sua vida. E é disso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Disso depende a nossa vida. Disso o quê? Da resposta que vamos dar a essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque essa pergunta, ela continua ecoando, ressoando ainda hoje para nós. Jesus está perguntando, quem sou eu para você? Quem sou eu? Porque é essa pergunta que ele está fazendo. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Em outras palavras, quem sou eu para vocês? E a resposta a essa pergunta é determinante para a vida e vai dar o sentido da nossa existência. Do que depende então a nossa vida, a nossa existência? Primeiro, conhecer quem é Jesus. Amém? Amém. Conhecer quem é Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Vejam que a resposta que deram para Jesus foi: dizem que o Senhor é um profeta, assim como Elias, como Jeremias, como João Batista. Por quê? Porque é possível que você seja curado por Jesus. É possível que você veja até mortos sendo ressuscitados em nome de Jesus. É possível você comer dos pães multiplicados por Jesus e não saiba quem é Jesus. É possível você obter benefícios de Jesus, receber bênçãos de Jesus, ser um beneficiário
das coisas dele, das ações dele, dos movimentos dele, mas não conhecê-lo. Ou seja, você pode ver Jesus apenas como um profeta. Queridos, é possível que tenhamos aqui nesse grupo pessoas que vejam ou tenham Jesus apenas como um profeta. Embora você invoque o nome de Jesus, embora você possa repetir confissões a respeito de Jesus, mas quem é Jesus para você? Você pode abordar Jesus apenas como alguém que vai suprir alguma necessidade que você tenha, alguém que vai matar a sua fome em algum sentido, alguém que vai diminuir ou mitigar a sua dor, o seu sofrimento em algum aspecto, alguém que pode resolver o seu problema, ou seja, apenas como um profeta. Mas eu quero dizer para vocês que isso é muito pouco. Ter Jesus apenas como um profeta é muito pouco. Ter Jesus apenas como alguém que cura a sua doença é muito pouco. Ter Jesus como alguém que apenas vai resolver um problema físico, um problema material, isso é muito pouco. Porque Jesus é muito, 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 muito mais do que isso. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estava um povo que de alguma forma, à sua maneira, estava honrando a Jesus, mas não sabia, esse povo não sabia quem Jesus de fato era. E saber quem de fato é Jesus é decisivo. Por que eu digo isso? Porque João, uma das frases que ele registra, a frase essa que saiu da boca de Jesus é essa: e a vida eterna é essa. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a quem enviaste. Amém. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Queridos, não conhecer a Jesus como de fato Ele é, compromete a nossa existência, compromete a nossa eternidade, compromete o nosso futuro. Conhecer Jesus apenas como um profeta, como um abençoador, não é suficiente. Conhecer Jesus como alguém que pode resolver a nossa enfermidade não é suficiente. Conhecer Jesus como um profeta pode até resolver o nosso problema temporal, a nossa dor de cabeça, a nossa dor de coluna, a questão do nosso trabalho, do nosso emprego, da nossa empresa, mas não fará com que participemos da vida eterna. E eu preciso dizer isso para você, irmão e irmã: vida eterna não é apenas viver para sempre. Vida eterna não é apenas uma vida longa. Vida eterna não é apenas uma vida sem fim, porque nós pensamos sempre em vida eterna em termos de vida para sempre, vida que não termina. Vida eterna diz primeiramente de uma qualidade de vida, diz respeito a uma qualidade superior de vida. Por isso Jesus disse: a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus. Porque não é apenas uma vida que não tem fim, mas uma qualidade de vida de Deus. É uma qualidade superior de vida. Receber vida eterna é ser participante da natureza divina. É uma qualidade de vida que se vive não apenas lá, mas que se vive aqui e agora. Aleluia. Você se torna participante da natureza divina. E sem isso é impossível viver essa qualidade de vida do céu. Interessante que Jesus não estranhou quando foi dito que: olha, penso que o Senhor é um profeta.
uns dizem Elias, outros Jeremias, outros João Batista. Sabe por quê? Porque Jesus já esperava que de fato a multidão não conseguisse compreendê-lo. A multidão é ávida por eventos, a multidão é ávida por favores especiais, é ávida por respostas imediatas. A multidão não se detém na reflexão, na análise. A multidão não faz pergunta. A multidão não faz pergunta. A multidão faz pedidos. A multidão faz afirmações. Por isso que igrejas que não são baseadas em relacionamentos, elas se baseiam em eventos. Vivem de eventos. Porque tem que gerar eventos para manter a massa. Porque a multidão não faz perguntas, a multidão não faz análise, a multidão não faz pergunta certa, a multidão faz pedidos, apenas isso. E aí então as igrejas têm que gerar eventos para manter a multidão, para satisfazer esses pedidos. Mas isso não é igreja. São seguidores de um profeta, apenas isso. Disso depende a sua vida, querido. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Por isso é que vem então a resposta de Pedro, que Jesus então para e elogia essa resposta que o Pedro dá. E qual é a resposta que ele dá? Ele explode dizendo o seguinte: tu és o Cristo. Porque Jesus pergunta: e vocês? Vocês dizem o que sobre mim? Jesus disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que está sendo dito aqui? Disso depende de sua vida. Primeiro, conhecer a Deus. Conhecer quem é Deus. E segundo, reconhecer e reagir a Cristo como Deus. Reconhecer e reagir a Cristo como Deus. A reação de Pedro é completa, porque ele não diz assim apenas: tu és o Cristo, o que já seria um passo gigantesco como um judeu. Já estaria dizendo o seguinte: tu és o Messias, tu és o ungido. Já teria dado um passo gigante, um passo interessante para um judeu. Mas ele vai mais longe e ele diz: tu és o ungido, o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele dá uma resposta, ele reage a essa revelação, a essa manifestação de Deus. Tu és Deus. Queridos, isso é muito profundo. Porque essa expressão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo tu és Deus. Por que isso é profundo? Isso tem a ver com o nosso destino, tem a ver com a nossa vida, a finalidade da nossa existência. Porque um profeta você ouve, um mestre você aprende, um líder você segue, um chefe você obedece, e um Deus você adora. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir isso. Por que é importante essa resposta que Pedro dá? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E não apenas um profeta, porque um profeta você ouve. Com um mestre você aprende. Com um líder você vai segui-lo. Um chefe você obedece, mas um Deus você adora. Aleluia. Queridos, com Deus é assim. Por quê? Porque um Deus requer um relacionamento. E esse é o grande diferencial do cristianismo. Porque quando falamos de cristianismo, se fôssemos resumir cristianismo em uma só palavra, a palavra seria relacionamento. Aleluia. Porque cristianismo é relacionamento. Relacionamento com Deus e com o próximo, com o outro. Relacionamento. Um Deus, querido, ou você rejeita ou você adora. Não tem outra alternativa.
Deus, ou você rejeita, ou você o adora. Não tem outro caminho. Ou você rejeita, ou você rompe com ele. Ou então você o adora. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós podemos imaginar, e eu te convido, eu quero apelar à sua imaginação. Apelar à sua imaginação. Porque eu fico imaginando o seguinte: quando Pedro faz essa declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu fico imaginando ele caindo de joelhos. Ele caindo de joelhos e os demais discípulos junto com ele, todos se ajoelhando, reconhecendo diante de quem eles estão. Queridos, quando nós estamos falando de Jesus Cristo, nós não estamos falando de um profeta, de um mestre, nós estamos falando do próprio Deus. Jesus é Deus. Aleluia. É Deus encarnado, é Deus se manifestando, é Deus se mostrando. Se você diz, eu não conheço Deus, por isso deixa eu te apresentar, Deus é Jesus. Aleluia. Jesus, Deus mostrando a sua face, Deus mostrando a sua cara, é Deus se revelando. E Deus não tem outra reação diante dele. Você cai de joelhos e o adora. Aleluia. Amém. Glória. Você o adora. Você o adora. Por isso que nós estamos aqui reunidos, gente. Essa reunião só faz sentido porque nós temos uma consciência. Que consciência? De que Ele está entre nós. Só faz sentido isso aqui porque nós sabemos que Ele está entre nós. Aleluia. Essas músicas que foram cantadas, essas orações, tudo que temos feito até aqui, só faz sentido isso. Se vivemos com essa consciência, nós estamos diante de Deus. Aleluia. De Deus. Você já adorou Jesus aqui hoje? Você já adorou Jesus aqui hoje? Eu não estou perguntando se você citou o nome dele. Eu não estou perguntando se você já fez afirmações sobre ele. Eu não estou perguntando se você pediu alguma coisa para ele. Eu estou perguntando se você já o adorou. Se você já se curvou diante dele, se você já se curvou aqui dentro do coração dizendo, meu rei, meu Senhor, meu coração ficou tomado de amor por ti, Senhor. Quando foi que você chorou na presença dele? Quando foi que você disse, Deus, eu te amo? Deus, eu reconheço que Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Quando foi que você se curvou diante dele e você abriu o coração e disse, Deus, eu te amo? Sabe que um dia eu perguntei para uma pessoa, 40 anos dentro de uma igreja, 40 anos dentro de uma igreja, e eu perguntei, você algum dia disse para Deus que você o ama? E ele pensou, falou, sabe, eu nunca disse isso para Deus. Porque é possível você estar dentro de uma comunidade cristã, é possível você estar dentro de uma ambiência religiosa, é possível você desenvolver rituais, você ter credos, ter afirmações sobre Deus, fazer afirmações sobre Ele. É possível você desenvolver os trejeitos, ter um estereótipo assim de uma pessoa religiosa, cristã, mas não conhecer a Deus e não adorá-lo como Deus, não ter um relacionamento com Ele. Quando foi a última vez que você sentiu a presença dEle? Quando foi a última vez que você o adorou e você disse, eu te amo, Senhor, eu estou contigo porque eu amo estar contigo? Sabe aquele estar despretensioso? Sabe quando você está com alguém, não é porque você quer arrancar alguma coisa dela, não é porque você quer tirar alguma coisa, por que você está comigo? Sabe como aquela criança, não é? Que às vezes o pai fica desconfiado, esse menino está aqui me beijando demais, me abraçando demais, e o que você quer, hein? O que você está querendo comigo? Sabe aquela coisa de você estar perto de alguém e está por interesse? Não é essa relação, não é essa relação utilitária. É uma relação de amor, sabe? Uma relação de amizade, em que você diz, o que você quer comigo? Você diz, eu não quero nada, eu quero estar com você. Eu
quero estar perto de você, porque eu amo estar com você, porque eu quero estar com você. Você é a pessoa que me interessa. Eu quero estar com você. Estar com você, para mim, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu tenho. Você é você, eu quero você. É essa relação que o Evangelho propõe, é essa relação que Deus propõe ter conosco. É uma relação de amizade, é uma relação de pai e filho. Estou com você, Pai, porque eu quero estar na sua presença, eu amo estar com o Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus disse: quando vocês querem falar comigo, entra no quarto e fecha a porta e falem comigo. Sabe por quê? Por que quarto? Porque quarto é lugar de intimidade, gente. Porque quarto é lugar de você se desnudar. Quarto é lugar de você ser você mesmo. Quarto é lugar de você tirar a roupa, entende? É lugar de intimidade, é lugar de relacionamento, é lugar de proximidade. Por isso ele disse: entra no seu quarto, fecha a porta e fala comigo, e o Pai que o vê em secreto te recompensará. É a isso que estamos sendo chamados por Jesus, a um relacionamento de amor, de amizade. Por isso que Jesus, em conversa com uma mulher, conhecida como uma mulher samaritana, ele disse: mulher, ela perguntou: mas onde que é o lugar? Onde que se adora? Ele disse: mulher, não é aqui nem lá, porque agora o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Por quê? Porque só tem um jeito de adorar o Pai agora, em espírito e em verdade. Porque diante de Deus só tem um jeito, é assim, espírito e verdade. Você se desnuda. Você sabia que você pode ser você mesmo diante de Deus? Tem espírito e verdade, gente. Não tem máscara. Não tem faz de conta. Não, você não precisa chegar diante de Deus e querer impressionar Deus com as suas frases bonitas, prontas. Você não precisa querer impressionar Deus com as suas máscaras, fingindo ser quem você não é, tentando esconder-se nas suas mazelas, fraquezas, pecados. Não, até porque não tem outra forma de estar diante de Deus senão de maneira transparente mesmo, porque você, querendo ou não, Ele te conhece, Ele te vê. Aleluia. Quem precisa se admitir é você. Isso vai fazer bem a você. Por isso ele disse: só tem um jeito para você se relacionar comigo, em espírito e em verdade. Sem máscara, sem maquiagem, sem fingimento, sem faz de conta. É você, porque nós nos escondemos, nós estamos tão acostumados às nossas relações, não é? Porque são relações assim, né? E a gente quer manter uma aparência, a gente quer, não é, deixar uma boa impressão, então a gente fica assim todo, não é? E vamos nos escondendo e vamos criando máscaras. Mas deixa eu dizer para você, Deus é tão bom, tão maravilhoso, um Pai. Ele nos conhece. Ele diz: olha, quando você se apresentar a mim, quando você comparecer diante de mim, pode tirar as máscaras, vamos para o quarto, vamos para o lugar da intimidade. Você pode se desnudar, pode ser você mesmo. Por quê? Porque Deus, Ele vai além das suas máscaras, Deus vai além do seu comportamento. Deus conhece o que está no mais profundo do seu ser. Ele sabe o que está aí dentro. Ele conhece os seus pensamentos, suas atitudes, suas intenções, suas motivações. E quando você chega diante dele com o coração aberto, sendo você mesmo, aí Deus te encontra. Sabe quando você diz assim: eu preciso encontrar Deus, eu quero que Deus me ache? Sabe por que muitas vezes Deus não nos encontra? Porque nós não estamos no lugar onde deveríamos estar. Nós colocamos máscaras, nós fingimos, nós vamos diante de Deus e temos medo, não é? Nós, assim como escondemos dos nossos relacionamentos tantas coisas, nós achamos assim também em relação a Deus, que Deus vai nos rejeitar. Por isso que nós não oramos bem, por isso que nós não nos relacionamos bem, porque nós nos aproximamos de Deus cheios de máscaras. Porque temos a ideia de que Ele vai nos rejeitar, eu preciso agradar a Deus de alguma forma. Nós temos uma ideia pagã, que é aquela ideia de querer agradar a Deus de alguma maneira. Deixa eu fazer alguma coisa para ver se eu agrado a Deus, se eu conquisto o favor de Deus. Deixa eu fazer alguma coisa para ver se Deus se agrada de mim, e então Ele vai me abençoar e vai fazer alguma coisa por mim. Queridos, nós não temos em nós mesmos
mérito, dignidade nenhuma. A nossa dignidade está nele, está na relação com ele, está no fato de sermos imagem e semelhança dele. Deus conhece o que vai para além do nosso comportamento, pode se aproximar diante de Deus como você está, como você é, porque ele não te rejeita, pelo contrário, ele te aceita por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele agora te recebe, te acolhe, porque o que podia te condenar foi retirado pelo preço pago por ele mesmo em Cristo Jesus na cruz. Por isso ele diz: aproxime-se diante dele com confiança, para que você ache graça em tempo oportuno. Sabe quando você encontra Deus? Quando você é você mesmo. Isso é tudo. Porque Deus vai estar exatamente aí. Deus vai estar onde você está, de verdade. Preste atenção nisso. Pedro está dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E aqui Jesus menciona pela primeira vez a sua intenção de formar a igreja, gente. Jesus veio para gerar adoradores. Sabe o que é a igreja? O que é a igreja? É bom você saber. Sabe o que é a igreja? Até para você saber se realmente vale a pena você se interessar pela igreja. O que é a igreja? É bom você saber o que é a igreja para ver se realmente você quer fazer parte dela. Se vale a pena você se importar com ela, se envolver com ela, se responsabilizar por ela. Sabe o que é a igreja? Igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. Igreja não é o resultado de milagres extraordinários que as pessoas possam receber. Igreja, gente, é um grupo de pessoas que tiveram essa revelação. Que revelação? Que Jesus é Deus. Aleluia. É um grupo de pessoas que se reúnem porque reconheceram, receberam esse presente, essa revelação de Deus. Jesus é o meu Deus. E o outro diz: é o meu também. Então nós somos irmãos. Jesus é o seu Deus. Jesus é o meu Deus. Então nós temos o mesmo Deus. Jesus é o meu Deus. E se Ele é Deus, nós o adoramos. Aleluia. Jesus é Deus, então nós o adoramos. Porque Deus, a gente adora. Quem te revelou isso? Isso não é fruto de pesquisa. Isso não é fruto de análise. Isso é fruto de uma revelação de Deus. Você recebe esse presente de Deus. Por isso Jesus diz: Pedro, você é feliz. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não foram pessoas. Isso não é resultado de uma análise. Vamos fazer aqui uma pesquisa. Vamos para o laboratório. Não é fruto de trabalho científico de laboratório. Não. Isso aqui é presente de Deus, é revelação de Deus. É uma coisa aqui dentro que acontece no coração da gente. Cristianismo é fruto de um toque de Jesus em nosso coração, gente. Porque se não for assim, nós vamos ter um grupo de religiosos. Nada mais do que isso. Sabe o que acontece? Eu gosto muito de me lembrar de uma brincadeira que nós tínhamos de infância. Não sei se vocês brincavam disso, mas quando eu era criança eu brincava muito de vivo ou morto. Vivo ou morto. Então, a molecada e tal. Vivo, morto, vivo, morto. E eu era muito pequenininho, né? Brincava com os grandões. E eles me deixavam morto lá um tempão. Só para não me deixar de fora da brincadeira, né? Eu ficava lá, eu ficava lá para ver se alguém mexia comigo, ninguém mexia, eu ficava ali. Eu chamava de café com leite, café com leite, eu ficava lá. Você sabe que quando nós não temos um relacionamento com Deus, está todo mundo morto.
Aí o Espírito de Deus vem e toca em você. Aleluia. E diz para você: vivo. Oh, aleluia. Enquanto não acontece isso, você é um boneco. Um bonequinho. O boneco tem todo o formato, né, do humano, mas não tem vida. Não tem vida verdadeira. Pode até ter os movimentos, né, por conta da tecnologia, do eletrônico e tal, mas não tem vida. Quando o Espírito de Deus se une ao Espírito humano, você ganha vida espiritual. Aleluia. Aí você vive de verdade. É essa qualidade de vida de que estamos falando. Entende que não é viver para sempre, não é só viver para sempre, é a qualidade de vida, é a natureza da vida. Você agora ganhou vida espiritual. O Espírito de Deus vem e se une ao seu espírito, e a Bíblia diz: você agora está vivo. Você agora ganhou um movimento eterno, dinâmica, vida de Deus, presente de Deus. Sabe o que é igreja, gente? É esse grupo. Igreja é esse ajuntamento de pessoas que receberam esse toque divino, que receberam essa revelação de Deus, que receberam esse toque de Deus. E agora nós nos reunimos e nos ajoelhamos e dizemos: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo cristão, por definição, é um adorador de Jesus. Todo cristão, por definição, é um adorador de Jesus. E ele diz o seguinte: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica diz que a pedra é Pedro, mas o próprio Pedro diz que a pedra é Cristo. E Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esse eixo, essa grande rocha, sobre essa revelação que você teve, Pedro, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Enquanto você adora a Jesus, Ele se responsabiliza por construir a sua vida. Aleluia. Você vai marchando. Igreja, você vai marchando, você vai vivendo, você vai indo, e eu vou construindo a sua vida. Pode ir marchando, inclusive, contra o inferno, porque o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Nada vai poder te resistir. Eu vou construir sua vida. A igreja é edificada enquanto se relaciona com Deus, entende? A igreja é construída enquanto nós o adoramos, enquanto nós estamos com Ele, na relação com Ele, na intimidade com Ele. Por isso que a adoração é a missão primeira da igreja. Essa nossa relação com Deus, a primeira missão da igreja é adorar Jesus. Porque à medida em que a igreja adora, ela é edificada, ela é construída. Você vai sendo construído. Mas como assim você sendo construído? Você vai sendo construído como gente. Você vai sendo construído como pessoa humana. Como pessoa humana. Deus vai te construir como pessoa. Deus vai construindo sua vida, seu casamento, sua família, seu relacionamento. Porque todas as suas relações agora estão mediadas por Jesus. Antes você se relacionava com tudo diretamente, independente. Agora Jesus passa a intermediar suas relações. Entre você e tudo que existe está Deus. A sua relação está mediada por Jesus. Então a maneira como você se relaciona com a sua esposa, a maneira como você se relaciona com o seu marido, a maneira como você se relaciona com os seus filhos, a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, a maneira como você se relaciona com a vida, com tudo, agora está intermediado por Jesus. Por isso que enquanto você adora e se relaciona com Jesus, Ele se responsabiliza por ir construindo a sua vida. Jesus veio, gente, para gerar
adoradores. O que Deus fará em nós e através de nós, Ele fará a partir da nossa adoração. O que Deus fará em você e a partir de você, Ele fará a partir da sua adoração. Ele vai edificar a sua vida. Fica tranquilo, Ele vai edificar a sua vida. Ele vai construir a sua vida. Por isso eu iniciei essa palavra dizendo que as duas questões mais importantes na vida, os 2 dias mais importantes, são o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. Você nasceu para adorar a Deus. Aleluia. Você nasceu para andar com Deus. Você nasceu para se relacionar com Ele. O resto, tudo vai ser afetado por isso. O resto, tudo vai ser consequência disso, da sua relação com Deus. E a sua relação é essa: Deus é Deus. Você, filho, que vive, existe para adorar. Vive para Ele. A pergunta de hoje para você é essa. Jesus está te perguntando: quem você diz que eu sou? Jesus está te perguntando hoje: quem sou eu para você? A resposta que você vai dar a Jesus, disso depende da sua vida. Ele é apenas um profeta, um mestre, alguém que você... foi alguém que viveu aí na Palestina, eu não sei muito bem quem foi. Que resposta você daria a essa pergunta que Ele está te fazendo hoje? A melhor resposta, a resposta apropriada, é a resposta que nós vamos dar em adoração. Só tem um jeito: Ele é Deus, e Deus a gente adora. Você se prostra, cai de joelhos, se rende e diz: Deus, Tu és Senhor. Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu te adoro. Eu te amo. Eu quero andar contigo. Eu quero te conhecer. Deus, Tu és o meu Deus. Eu não vivo, Senhor, sem Ti. Quem sou eu para você? Jesus está te perguntando. Quem você disse que eu sou? Quem você disse que eu sou? Ele não quer ser para você apenas um mestre, apenas um profeta, apenas alguém que viveu entre nós há 2000 anos. Jesus é Deus que morreu e ressuscitou e está entre nós. E por isso nós estamos aqui, como filhos, prostrados, dizendo: Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus. Fique em pé na presença dele. Eu quero te convidar. Mateus 16:13. Nós cantamos uma segunda canção hoje aqui. Eu gostaria que nós repetíssemos essa segunda canção. E cantamos aqui na abertura dessa reunião. A segunda música. Nós vamos cantar essa canção. E vamos ter um tempo de adoração. Um tempo de adoração. Um tempo de adoração. Um tempo a mais. Um tempo a mais de adoração. Disso depende a sua vida. Conhecer quem é Deus. Disso depende a sua vida. De reconhecer quem é Deus e dar uma resposta apropriada. E a resposta apropriada é a adoração. É adorar. É adorar a Jesus. Cante ao Senhor. Aleluia. Oh,
Que resposta você dá a Jesus hoje?
sua verdade, a sua realidade. Senhor, Tu és o meu Deus. Essa é a minha verdade, Senhor, verdade do meu coração. Estou aqui, Senhor, conhecendo a minha fragilidade, a minha pequenez, conhecendo, Senhor, o quanto preciso do Teu perdão, o quanto preciso do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, toca os corações e as mentes, toca a nossa vida, Senhor, edifica a nossa casa, edifica, Senhor, a Tua igreja, edifica a Tua igreja neste lugar, Senhor. Enquanto o Teu povo adora, edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja, Senhor, edifica, Senhor, os relacionamentos, edifica os casamentos, edifica, Senhor, a mente, edifica, Senhor, uma nova mentalidade, edifica uma nova atitude, edifica, Senhor, uma nova postura, uma nova vida, edifica, Senhor, uma nova linguagem, edifica, Senhor, um novo coração, edifica, Senhor, em nós, novas emoções, novos sentimentos, novos comportamentos, novas atitudes. Ah, Senhor, edifica em nós um novo coração, um novo amor. Edifica em nós, Senhor, uma nova mente. Ah, Senhor, transforma. Oh, Senhor, adoramos, Cordeiro de Deus, levantamos nossas mãos, Senhor, e te adoramos, reconhecemos que Tu és Deus. Tu és Deus, Jesus, Tu és Deus, não há outro Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Cambia-me, Senhor, cambia-me. Trate de aprofundar o seu relacionamento com Deus. E Ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Ele vai construir. Ele vai construir tudo que precisa ser construído em sua vida, em sua casa, em seus relacionamentos, com tudo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus te abençoe. Que Deus construa a vida de cada um aqui. Enquanto você o adora, enquanto você anda com Ele, enquanto você aprofunda sua caminhada com o Filho do Deus vivo, Ele vai construindo a sua vida. Deus te abençoe. Vou dar tempo puro na confraterna. Aleluia. Dio benedica la vita del pastore Alessio per questa parola stupenda, parola meravigliosa del nostro cuore. Facciamo riflettere su quel Signore.